Acabei de correr 14 quilômetros aqui e não estou morrendo fisicamente, digamos assim, não estou colocando a língua para fora, então é um bom indício de excelente preparo físico. Mas eu vou falar sobre outro preparo consciencial que é importantíssimo, né, que é a condição da desperticidade aqui na intrafiscalidade. O que seria o ser desperto, né? Eu vejo que o Júlio Almeida é um camarada desperto, na minha opinião, e fez uma participação lá no Tertuliário muito importante, muito relevante, que ele trouxe a questão que o professor Valdo, ele torcia muito para certas pessoas que até patopensenizavam contra o próprio professor Valdo. Então, chegar nesse nível de olhar só o lado positivo de todo mundo, que é a visão traforística, e não a visão trafarista, que quase todo mundo tem, infelizmente, de olhar só os pontos negativos das outras pessoas, esse é um nível de consciência intrafísica quase serenona, na minha opinião. Então, tente trabalhar isso em você, que as coisas irão melhorar realmente na sua vida. Oi. Oi. Parabéns pelo verbete, Alexandre. Nessa linha que você estava falando agora, e desde o início que você fala assim que a gente tem que entender de assédio, que a gente tem que, agora você falando que a gente tem que encarar os conflitos, tudo certo. Agora sim, como que é para você, ou qual dica que você dá, como que seria isso, para, ao mesmo tempo que a gente procura não ter essa ingenuidade com a patologia onipresente, que ela realmente é muito, e nós que somos pessoas mais críticas, a gente tem, vamos dizer assim, uma certa facilidade até, entre aspas, para ver isso, até porque as patologias às vezes elas são muito explícitas e tal, mas como a gente desenvolver isso, mas ao mesmo tempo não criar uma visão trafarista das consciências, das pessoas que estão no nosso entorno, porque eu gostei que você citou o professor Valdo como referência, né? Ele é a nossa referência. O professor Valdo, ele não tinha nenhuma ingenuidade com assédio, aliás ele dizia que ele era especialista nisso. Só que por outro lado, ele era um exemplo para a gente também, em termos de puxar a qualidade das pessoas, os trafores, né, da oportunidade, vamos usar uma expressão assim, ele torcia por nós. Então como conciliar isso, como é que é para você isso, como é que você tenta desenvolver isso contigo, se tu tem alguma técnica, o que tu estudou a respeito dessa questão? Obrigado. Legal, Júlio. Eu acho que o ideal é isso que você falou, mas como nós não estamos, eu pelo menos não estou no nível do professor Valdo, a gente tenta coisas menores. Uma coisa que eu vejo assim, tá, Júlio, e isso pela experiência, eu sempre percebi que dava na minha cabeça e eu sempre percebi que dava certo quando envolvia esse aspecto. Aí você falou o fator da criticidade, por exemplo. Então, para algumas pessoas é uma dificuldade maior, outras pessoas é uma facilidade maior. Mas para esse caso que você falou, da facilidade maior, uma coisa que é muito importante é a pessoa tem que evitar, ao se posicionar, ao fazer algumas coisas, né, assim, algumas heterocríticas, a condição de estar com raiva ou antagônico a pessoas. Toda vez que a pessoa, e aí ela tem que observar muito isso, porque tem que ver os aspectos que às vezes ela acha que e a realidade. Mas toda vez que eu observava que existia algum viés, alguma coisa assim que pegava pelo aspecto pessoal, a tendência é o efeito daquilo não ser tão positivo. Tem vezes que você estando bem ou não vai fazer muita diferença, porque aquilo vai criar problema. Mas, se a gente fosse avaliar, puxando para o nosso viés, eu diria isso, entende? Assim, avaliar que a tendência de, ao você, e aí entra um pouco, não nesse nível que você está falando, mas um pouco do que o professor Valdo fazia, que ele torcia por nós. Mas se você já não tiver contra a pessoa, já ajuda bastante, entende? E isso às vezes acontece com quem é muito crítico. Essa separação dessa condição do pessoal com aquilo que é a ideia. E aí o desafio, eu concordo com você, é chegar nesse ponto, desse nível de fraternismo que o professor Valdo tinha, né? Até lá, o que eu já observei em mim é isso, é essa tentativa, né, de avaliar, e aí sempre assim que eu buscava avaliar, que talvez é o momento de falar ou não, é principalmente como que você está se sentindo naquele contexto.
Talvez seja melhor a pessoa elaborar primeiro, né, o que ela está pensando, né? Às vezes vale a pena falar na hora, às vezes não vale a pena. E aí eu acho que esse é um balizador muito importante, que pega bastante. E aí essa é a grande diferença com o professor Valdo. O nível de maturidade dele já está num ponto que já não é mais esse processo tão básico, é um processo de mais maturidade e, consequentemente, ele já está, mesmo a pessoa antagônica a ele, né, Júlio? Você não acrescentou esse ponto, a pessoa está antagônica ao professor Valdo e ele está torcendo pela pessoa. Então tem esse aspecto também que aí mostra um nível de maturidade muito maior dessa consciência. Então eu vejo que é isso, esse é um aspecto para a pessoa avaliar e ver, né? Assim, acho que isso pode ajudar a pessoa no dia a dia, pelo menos é um aspecto que eu procuro ver assim no meu contexto. Bom dia, 6 da matina. E não se esqueça da consciência intrafísica. Seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.